quando nós falamos das 7 cartas, 7 igrejas, Deus, ele de propósito, ele fez com que isto fosse escrito, para nos mostrar que esta mensagem, ela serve para todas as igrejas, em todos os tempos, ou seja, em todas as eras. Portanto, é uma mensagem atual, é uma mensagem também para os dias de hoje. Foi endereçada a 7 igrejas da Ásia Menor, mas serve para as nossas vidas e a nossa igreja. Já falamos sobre carta à igreja de Éfeso, já falamos sobre a carta à igreja de Esmirna, já falamos sobre a carta à igreja de Pérgamo na semana passada, e hoje nós vamos falar da carta à igreja de Tiatira, amém? Uma igreja que se mostrou fiel, mas que o Senhor também a repreendeu por uma questão, ou por algumas questões. E é sobre ela que nós vamos pensar nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele a governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas no plural. Amém? Queridos, a exemplo das outras cidades que nós vimos, havia uma igreja muito importante naquela região, como nós acabamos de ler. A igreja que estava na cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, ela tinha algumas particularidades que, quando nós nos atemos a essas particularidades, nos ajuda a entender o sentido da carta ou a mensagem que Jesus trouxe àquela igreja. No tempo do Império Romano, a exemplo das outras cidades, Tiatira ela tinha a sua importância. A cidade de Éfeso e a cidade de Esmirna,
de fato, eram cidades mais importantes por ter porto, por ser cidades maiores, por ser cidades que, economicamente, eram cidades, poderíamos dizer, melhores do que a cidade de Tiatira nesse aspecto. Porém, a cidade de Tiatira, ela tinha uma particularidade. O comércio local, ele era muito forte. O comércio local é o que sustentava aquela cidade. É uma cidade que ficava a 80 quilômetros da cidade de Esmirna e ficava a caminho de Pérgamo. Então, era uma cidade onde a região, ou a micro-região, ela se utilizava muito do comércio local de Tiatira. Só que havia uma questão naquela cidade, e essa questão, ela trazia, ou trouxe uma cultura de idolatria para a cidade, muito danosa. Aquela cidade, ela se organizava, ou o comércio local se organizava, por meio de espécies de associação. Então, os comerciantes daquela cidade, eles se associavam, era uma espécie de associação, e cada associação daquelas tinha, poderíamos dizer, uma divindade que era o patrono daquela associação. Nós temos isso culturalmente também na nossa nação, né? Há algumas cidades que têm o patrono, dentro de uma questão de idolatria, né? Há segmentos na nossa cidade que existe também os patronos, né, dentro de um segmento de idolatria. Então, naquela cidade, cada associação que era responsável pelo comércio tinha naquela associação uma divindade, com D minúsculo, um Deus que era venerado, que era tido como patrono daquela associação. Exemplo, os irmãos que mexiam, ou desculpe, os irmãos não, os cidadãos que mexiam com arroz. Então, todos os que mexiam com arroz, eles faziam parte de uma associação. E naquela associação, o patrono daquela associação, poderíamos dizer que era o deus grego Zeus, na qual eles veneravam. Então, cada associação tinha o seu patrono, e isso trazia uma cultura de idolatria para aquela cidade. De sorte, queridos, que todas as pessoas que estavam ligadas ao comércio, e isso, de fato, eram quase todas as pessoas da cidade, porque o emprego local eram os ambientes comerciais, todas as pessoas estavam, portanto, influenciadas ao paganismo. Estavam, na verdade, presas naquela situação. Tiatira também se destacava, queridos, na produção de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. Por isso que Jesus, mais uma vez, ao se apresentar àquela igreja, ele mais uma vez, ele vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Então, em todas as cartas, nós vamos perceber Jesus se apresentando desta maneira: eu conheço as tuas obras, porque Ele, queridos, como eu tenho dito, nos conhece. Ele conhece o nosso interior, nada foge aos olhos do Senhor. O salmista vai dizer: se suba ao mais alto, ali o Senhor está. Se desça ao mais profundo abismo, ali o Senhor está. Quem pode escapar dos olhos do Senhor? Ninguém. Então, o Senhor é aquele que sonda tudo e todos. Ele conhece, queridos, Ele nos conhece na intimidade, Ele nos conhece nos nossos limites, Ele nos conhece nas nossas inclinações, Ele nos conhece. Podemos, por vezes, enganar pessoas, nos enganar, mas ao Senhor nós não conseguimos esconder nada, porque Ele nos conhece.
Jesus, então, ele vai se apresentar àquela igreja como Filho de Deus, verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, ao pastor da igreja em Tiatira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, ou seja, mostrando a sua autoridade, como aquele que é o dono da igreja, como aquele que pagou o preço pela igreja. E ele vai dizer: cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Algo que era típico daquela região. Jesus, ele sempre traz uma mensagem que possa comunicar. Então, quando Jesus ele disse que os seus olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, ele estava falando de algo que era típico daquela região. Eles trabalhavam com bronze. E para se moldar o bronze, era necessário fogo. Então, Jesus está se mostrando empático àquela igreja. De fato, ele estava mostrando para aquela igreja que ele conhece todas as coisas. O verso 19, queridos, e se o texto parasse somente no verso 19, dá vontade de ser dessa igreja. Irmãos, olha que igreja boa. Olha as qualidades desta igreja. Conheço as tuas obras. O seu amor, ou seja, a base da igreja de Jesus, o que o Evangelho nos ensina como fundamento para as nossas práticas é o amor. Somos fundamentados em Cristo e Deus é amor. Jesus é amor. Portanto, queridos, a característica principal ressaltada por Jesus e que vem em primeiro lugar daquela igreja era o amor. Ou seja, não faltava amor naquela igreja. Era uma igreja que amava a Deus, que amava as pessoas. Em segundo lugar, Jesus ressalta outra característica, a sua fé. Uma igreja que ama e uma igreja que tem fé. Uma fé tão impactante que Jesus ressalta esta qualidade como a segunda qualidade daquela igreja. O seu serviço. Uma igreja que amava, uma igreja que tinha fé e uma igreja que servia. Ou seja, aquela igreja, irmãos, tinha tudo para glorificar a Deus e cumprir a missão. Jesus ele vai dizer, a sua perseverança. Era uma igreja que perseverava. E havia muita perseguição. A exemplo das outras igrejas, como nós já tratamos aqui. Naquela época não havia lugar que não houvesse perseguição. Então a perseguição era algo, poderíamos dizer, comum à igreja de Jesus naquela época. E perseguição mesmo, irmãos. Como nós vimos a carta à igreja de Pérgamo, a ponto de um irmão morrer dentro de um touro de bronze. E na semana passada, a Ellen estava me dizendo que eu falei, e foi morto, vivo. Tem que estar vivo para morrer, né? Mas eu acho que os irmãos entenderam, né? Ou seja, ele foi torturado até a morte, enquanto estava vivo, e morto torturado até a morte. Então, este era o modelo de perseguição que havia. Era perseguição severa mesmo. Não era um falando mal do outro, não era grupos falando mal dos crentes, não, era para a morte mesmo. Os crentes eram perseguidos para a morte. Então, era uma igreja que amava, tinha fé, uma igreja que servia, e uma igreja, queridos, que era perseverante. E aqui Jesus ele vai dizer algo interessante. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha, queridos, que interessante. Uma igreja que amava, que tinha fé, que servia, que era perseverante, embora as perseguições, e que agora estava fazendo mais do que no princípio. Provavelmente aquela igreja tinha em torno de 40 anos de existência. Uma igreja que não parou no tempo. Uma igreja que continuou prosseguindo e progredindo.
Tanto que as suas obras naquele momento eram obras maiores e estavam fazendo mais do que no princípio. É natural, queridos, que igrejas passem por fases. Todas passam. Mas geralmente, uma igreja, quando ela surge, ao que nos parece, o fervor é maior. Porque está surgindo, surge primeira congregação, e aí os irmãos se entusiasmam, e compram um lote, e faz isso, e faz aquilo, e a nossa igreja está crescendo, e começa a evangelizar, e o coração está aceso. Mas aquela igreja não parou nisso, queridos. Aquela igreja não parou no tempo, olhando para o passado. Aquela igreja estava progredindo para o alvo. E aqui eu quero abrir um parênteses, queridos. A gente precisa tomar cuidado com o passado. O passado, ele tem significado para os nossos dias de hoje, porque a nossa construção, ela foi feita no passado. Mas nós precisamos viver o presente, não o passado e nem o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nós precisamos viver o presente. Nós podemos sim trazer à memória aquilo que nos dá esperança, olhando para o passado. Mas esse passado, queridos, ele não pode nos paralisar. Esse passado não pode trazer para o nosso coração angústias, mágoas, ressentimentos. E isso em tudo. Enquanto vida de igreja, e enquanto na nossa individualidade. O que passou, passou, irmãos. Pastor, foi uma bênção, no ano de 1900 e lá vai pedrada, e foi uma bênção, pastor, e foi bênção. Irmãos, ficou, foi. Pastor, nós passamos por uma crise terrível. Irmãos, foi. Ficou. Tudo que vivemos no passado, de bom e de ruim, ficou, irmãos. É o presente. Jesus, ele disse que nós devemos viver a cada dia o mal que nos é imposto. Então, para cada dia tem o seu mal. E quanto que nós devemos viver este mal? A cada dia. É no presente. O passado pode nos paralisar. E o futuro pode nos angustiar. Porque queremos e ansiamos e criamos, então, expectativas com relação ao futuro que ainda não se consolidou. Aquela igreja, irmãos, estava, portanto, vivendo, talvez, no quesito servir, amar, fé, os seus melhores dias. Porque as suas obras, agora, eram melhores do que no princípio. Estavam fazendo mais. Mas o texto não para no versículo 19. Que igreja boa, irmãos. Dá vontade de pedir carta para essa igreja. Mas aí vem o versículo de número 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram ou cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Havia, queridos, uma mulher que se dizia profetisa, que certamente era parte daquela igreja, fazia parte daquela igreja. Nós não sabemos se de fato o nome dela era Jezabel, dificilmente alguém colocaria este nome numa filha, mas ao que nos parece é que Jesus, ele usa o modelo de Jezabel, o espírito de Jezabel, para designar, para qualificar uma mulher que era profetisa naquela igreja.
Portanto, era uma mulher que tinha as mesmas práticas de Jezabel, que foi esposa de Acabe, que fez com que o povo de Israel viesse a se corromper com idolatria a Baal e com imoralidades sexuais. No reino de Acabe, queridos, Israel passou pela pior crise espiritual, talvez a pior crise espiritual, a ponto das pessoas se afastarem completamente de Deus. E a responsável por incitar isso ao povo foi a esposa de Acabe, Jezabel. Uma mulher maligna, irmãos, uma mulher diabólica, uma mulher que, em concordância com o rei Acabe, porque a culpa maior, eu entendo, ser do rei Acabe, porque ele era rei, ele conhecia a lei do Senhor, ele conhecia as Escrituras, e ele deu autoridade para que Jezabel pudesse construir em Israel postes ídolos, imagens a Baal. Havia na época de Jezabel mais altares a Baal do que ao Senhor, a ponto de Elias ser usado por Deus para matar 450 profetas de Baal e mostrar para todo o povo que Deus, o Deus de Israel, de fato era o Deus verdadeiro. Essa mulher, queridos, ela tinha as mesmas práticas da Jezabel do Antigo Testamento. Ela influenciava as pessoas a viverem imoralidades sexuais e a idolatria. Como eu disse, qual era a tática de Satanás usando esta mulher? Essa mulher foi infiltrada na igreja, se dizia profetiza, como o texto diz. E como eu disse, em Tiatira tinha um comércio muito grande, e cada associação tinha um ídolo, uma divindade. Qual era a incitação dessa Jezabel? As pessoas, para trabalharem naqueles lugares, naquelas associações, elas tinham que se submeter ao regime de idolatria que aquela associação estava submetida. Então as pessoas elas eram forçadas a adorarem deuses falsos, elas eram forçadas a se submeterem a deuses pagãos, elas eram forçadas a negar a sua fé, a negar Jesus, os que eram da igreja, e abraçar o paganismo, porque senão elas perderiam seus empregos. Se elas não se submetessem aos deuses pagãos, que eram os patronos daquelas associações, daquele comércio, elas perdiam seus empregos. E como essa mulher estimulava os irmãos da igreja? Não tem problema, não tem nada a ver. Você pode continuar no seu emprego, o que você está fazendo no seu emprego, ainda que você esteja comendo comida sacrificada a ídolos, como o texto diz, ainda que você esteja em orgias que são patrocinadas pela prática religiosa à época, não tem problema, porque você está ligado ao seu emprego. E se você não fizer isso, você vai morrer de fome, a sua família vai morrer de fome. Portanto, queridos, ela induzia as pessoas à imoralidade sexual, e não somente aos cultos onde havia imoralidade sexual, mas consigo mesmo. O texto nos diz que algumas pessoas daquela igreja estavam tendo um caso de adultério com aquela mulher. E Jesus, queridos, ele vai ser aqui, eu vou usar a expressão severo, porque, queridos, há uma diferença. Preste atenção, guarde isso no seu coração. Existe a diferença de quando nós pecamos, e este pecado nos afasta de Deus de forma individual. Eu pisei na bola, eu pequei. Não era para mim ter feito, eu errei o alvo, eu pequei. E agora estou sofrendo as consequências deste pecado, porque estou afastado do Senhor, estou afastado do convívio da igreja. Este é um pecado que fere as pessoas quando são cometidos de forma individual. Agora, quando alguém se coloca para corromper a igreja do Senhor, queridos, isso é grave, porque não se trata de um pecado individual.
Se trata de um pecado de induzir pessoas ao erro para corromper a igreja do Senhor. E aí, queridos, quando nós mexemos com a igreja do Senhor, Ele é o dono. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós falamos, como nós agimos. Porque se o mato estiver seco, irmãos, basta uma fagulha. Basta uma fagulha, basta uma palavra para trazer prejuízo para a igreja do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, vigiarmos. E o texto nos mostra isso. O pecado daquela mulher não era simplesmente um pecado individual, irmãos. O pecado daquela mulher era tentar induzir a igreja a se corromper. O verso 22 diz assim: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Ela incitava o povo a se corromper contra o Senhor. Incitava, a exemplo de Jezabel do Antigo Testamento, que levou o povo de Israel a se corromper contra Deus. Esta mulher, na igreja de Tiatira, ela tinha a mesma prática. E aqui nós precisamos, queridos, entender também um outro princípio. Quando a igreja não corrige, Jesus, ele toma as rédeas. Nós fomos consolidados por Deus, enquanto igreja, para vivermos para a glória de Deus, mas há sobre nós a responsabilidade de zelarmos pela sã doutrina. Por aquilo que sorrateiramente Satanás ele tenta infiltrar para que a igreja se corrompa. Aquela igreja, ela é chamada a atenção e Jesus se dirige à igreja: eu tenho, porém, contra vocês, que vocês estão permitindo uma mulher aí induzir pessoas ao erro com imoralidades sexuais e com idolatria. A igreja não tomou posição. Sabe o que Jesus disse? Eu vou agir. Parece uma ironia, mas talvez o lugar que aquela mulher preferia para corromper o povo era a cama, por meio de relações sexuais ilícitas. E Jesus agora diz: eu vou colocar ela de cama, mas de outro jeito. Ela vai adoecer. Ela vai adoecer. O verso de número 21, Jesus ainda mostra misericórdia por aquela mulher. Olha como que nosso Senhor é misericordioso. Eu dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. E qual o propósito? Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus nos dá, queridos, na medida das nossas obras. A quem merece juízo, juízo. A quem merece misericórdia, misericórdia. Deus não nos trata, queridos, na mesma medida. Aquela mulher seria punida, mas o Senhor estaria dizendo para aquela igreja: fiquem tranquilos. Aqueles que estão fiéis, aqueles que estão no amor, aqueles que estão na piedade, aqueles que estão vivendo uma vida devotada, eu vou retribuir segundo as obras. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E Ele nos retribui de acordo com aquilo que nós temos plantado, de acordo com aquilo que nós temos vivido, as nossas práticas. E aqui, queridos, nós temos, portanto, 3 grupos. O grupo dos fiéis, verso 24. Aos que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela,
e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porém outro fardo sobre vocês. Aqui a ideia do texto, os profundos segredos de Satanás, era a forma como ela ensinava. Como essa mulher de alcunha de Jezabel, ela agia. Olha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E para conhecer o nosso inimigo, nós precisamos praticar a imoralidade, nós precisamos praticar o mal, nós precisamos praticar o pecado. Para que, conhecendo o pecado na prática, conhecendo o nosso inimigo, nós possamos, identificando isso, conseguir viver uma vida mais perto de Deus. Olha que inferno, irmãos. Jesus ele vai dizer, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. E Jesus aqui nos apresenta o primeiro grupo, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem o ensino dela. Ou seja, eram os irmãos que continuavam fiéis ao Senhor, eram daquela igreja, estavam vendo o que estava acontecendo, mas continuavam fiéis ao Senhor e não se corromperam na sua fé. Não negaram o nome de Jesus, continuaram piedosos, continuaram devotados a Deus. O outro grupo, queridos, que nós encontramos neste texto, é o grupo daqueles que toleraram o pecado, inclusive foram influenciados por ele. Verso 20, no entanto, contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ou seja, é um grupo dos que estavam tolerando o pecado. E há um terceiro grupo neste texto, o grupo daqueles que estavam vivendo no pecado, não somente tolerando, mas vivendo no pecado. Verso 21 e verso 22. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grandes sofrimentos aos que cometeram adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Seria um grupo que também seria punido pelo Senhor por causa da associação ao pecado daquela mulher que se dizia profetiza. E aí nós precisamos, queridos, como igreja do Senhor, nos fazer a seguinte pergunta. No tempo na qual nós estamos vivendo, de tanta dissolução, o tempo na qual nós estamos vivendo, de tanta ideologia ou de tantas ideologias, o tempo que o humanismo, o ego, o eu está em voga, onde o pecado tem se tornado uma normalidade, e o certo tem deixado de ser certo na concepção de algumas pessoas, e o errado tem se tornado certo para muitas pessoas. Nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: em qual dos grupos nós nos identificamos? O grupo daqueles que têm permanecido fiéis ao Senhor, mesmo embora a imoralidade sexual, enquanto cultura, tem sido a influência que o mundo tem tentado impor à igreja? Ou outros pecados mais? Nós temos sido o grupo daqueles que permanecem fiéis à palavra do Senhor, fiéis àquilo que Deus tem nos proposto a ser, fiéis à sã doutrina. O grupo daqueles que toleram. Não, eu não estou pecando, mas eu tolero. Eu tolero. E tolerar é não ser radical contra o pecado. E pecado é pecado, irmãos. Todo pecado faz separação entre nós e Deus. Todo. E a igreja deve tratar o pecado como Deus trata o pecado. Como que Deus trata o pecado? A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E quando nós falamos que Deus odeia o pecado, irmãos, e Deus não quer que venhamos a viver uma vida de pecado, essa ideia tem que ser atrelada ao amor de Deus por nós. Não é a ideia de uma legalidade ou de uma lei, algo imposto,
que se nós não submetemos a Deus, nós... Não, queridos. Deus, quando Ele nos quer perto, é para cuidar de nós. Porque se o pecado faz separação entre nós e Deus, e o desejo de Deus é estar próximo de nós, e em toda a história bíblica sempre é Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, quando nós pecamos, inclusive, é Ele que gera arrependimento dos nossos corações, é amor, é zelo, é cuidado, irmãos. Não é mera legalidade, não é lei, é graça. É o desejo de Deus de se relacionar conosco. É o desejo de Deus de ter intimidade conosco, assim como Ele tinha com Adão e com Eva antes do pecado, na viração do dia. É o desejo de Deus de querer estar conosco, perto, cuidando de nós, amparando os nossos corações. Portanto, queridos, é o olhar que nós precisamos ter de Deus. Não é aquele olhar de devo obedecer ou não devo obedecer, porque se eu obedecer eu vou ser abençoado, se eu não obedecer eu estou na desgraça. Isso é o paganismo que prega isso, irmãos. Quem vive isso está vivendo para um Deus pagão. As religiões nos ensinam assim, que eu devo fazer para merecer. Não, por mais que você faça, você nunca vai merecer. Tudo é graça, tudo que recebemos de Deus. A palavra do Senhor diz que não diga ao homem que recebe bem algum, se do Senhor não vier. Bem é dádiva, tudo, queridos, é graça, tudo é amor, tudo é misericórdia vindo de Deus, tudo, absolutamente tudo. Não há nada que possamos fazer nas nossas práticas para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer em desacordo com a palavra de Deus para que Deus nos ame menos. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Então a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, não. Senhor, eu faço isso, porque senão eu não recebo. Isso são os gentios que pensam assim, são os pagãos que pensam assim. Não, Senhor, eu faço isso porque eu fui amado. Eu faço isso porque o Senhor morreu por mim na cruz. Eu faço isso porque o preço era eu que deveria pagar na cruz, e agora como retribuição, como gratidão, como fé, entendendo o amor do Senhor, a graça do Senhor, eu faço isso. E aí, queridos, nós saímos daquela lista do que devemos fazer ou não devemos fazer. As listas de regras. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Não, eu vivo para Jesus como gratidão, retribuição daquilo que Ele fez por mim. E a minha vida agora deve ser entregue a Ele, porque Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono dos meus dias, Ele é aquele que me amou, é aquele que morreu por mim, é aquele que se dedicou por mim, e por isso eu devo viver uma vida devotada a Ele. E nós já recebemos, queridos, o preço maior, a paga, o salário, nós já recebemos o que há de máximo que nós podemos receber em Deus, irmãos, nós já recebemos. Jesus, nosso Senhor. Não há nada, absolutamente nada que Deus venha derramar sobre as nossas vidas, pós-Cristo, que seja maior do que aquilo que nós já recebemos. Cristo, Jesus, Ele é tudo, queridos. Tudo. Portanto, nós precisamos pensar nessa relação que nós temos com Deus, queridos. Porque o desejo de Deus é nos amar, no sentido de que Ele nos amou, tem nos amado e continuará nos amando até o fim, porque é promessa. Aquela igreja, queridos, era uma igreja boa, mas era uma igreja que se perdeu nisso. Haviam os fiéis, os que toleraram o pecado e aqueles que praticaram o pecado, que também, se não se arrependeram, foram punidos pelo Senhor. A história conta, queridos, que essa igreja, no 2º século,
provavelmente 100 anos depois que esta carta foi escrita, ela sumiu. Ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Até então, Jesus tinha muitos elogios para aquela igreja, mas aquela igreja, depois de 100 anos, deixou de existir, irmão. Sabe o que isso me leva a entender? Que os grupos que toleraram e aqueles que foram para a prática mesmo do pecado, eles disseminaram esse ensino e aquela igreja sucumbiu. Mas como nós temos aprendido, Jesus primeiro se apresenta, Jesus elogia a igreja, depois Jesus ele chama a atenção da igreja, Jesus ele dá a proposta ou a oportunidade de arrependimento, e depois Jesus nos faz uma promessa. Jesus ele promete àquela igreja que serve para todos nós. A palavra diz assim, a partir do versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. O cetro era um instrumento que o rei usava. E as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Jesus está dizendo para os perseverantes, vocês terão a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Importante, queridos, não é como se começa. Importante é como se termina, amém? A ideia do texto é que Jesus estaria nos consolidando nele com autoridade para aqueles que se mostram perseverantes. Jesus ele promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, ou seja, estarem nele, que eles reinarão com ele e estarão associados ao próprio Cristo no julgamento que condenará os pecadores, reduzindo-os a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, a ideia é que nós estaremos ao lado de Jesus, julgando as nações. A autoridade que o Pai lhe deu, Ele estará dando àqueles que se mostram e permanecem fiéis. A caminhada cristã, queridos, ela é uma longa jornada. Ela não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Não importa como começamos, importa como terminamos. Uma igreja que tinha todas essas qualidades que nós vimos, que deixou o ensino falso se adentrar para dentro da igreja e corromper aquela igreja, de sorte que aquela igreja, depois de 100 anos, ela não existia mais. Se o Senhor não voltar antes, como estará a quarta igreja daqui a 100 anos? Vai depender da nossa posição, no presente, no hoje, ensinando às futuras gerações como nós devemos temer e servir ao Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias maus. Eu acredito que a igreja do Senhor será dividida em apenas 2 blocos. Todas essas questões que nós nos dividimos em denominações, eu acredito que isso vai ser totalmente irrelevante. Presbiteriana, batista, metodista, assembleia. Eu creio que num futuro, e talvez não distante, isso será totalmente irrelevante, irmãos. A igreja ela será dividida, e nós estamos percebendo isso em 2 grandes blocos.
aqueles que toleram o pecado, aqueles que estão no nada a ver, aqueles que não permanecem na sã doutrina, e aqueles que se conservam em Deus, que permanecem fiéis. E esses dois grupos, eles serão qualificados. Os que se conservam fiéis, o grupo dos retrógrados, o grupo dos ultrapassados, o grupo dos preconceituosos, preste atenção, o grupo daqueles que perseguem as pessoas por causa das suas escolhas. E o outro grupo também se identificará como um grupo evangélico, são aqueles que serão aceitos. É o grupo que ama, é o grupo que tolera. Queridos, eu quero terminar dizendo que nós precisamos ser uma igreja segundo a vontade de Deus. A igreja segundo a vontade de Deus, ela continua amando a todos. Porque Jesus se assentou com gente que ninguém queria se assentar. E nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos abraçar, queridos, a todos e amar a todos, mas nós não podemos perder de vista, queridos, o que Jesus nos ensinou, porque o amor precisa ser atrelado à justiça, e quando esse amor não é atrelado à justiça, nós deixamos de lado a palavra de Deus e dizemos que estão amando as pessoas, e na verdade estamos afastando as pessoas de Deus do seu propósito, porque estamos tolerando aquilo que as pessoas estão vivendo, sem confrontar as pessoas. Pastor, como assim confrontar? Jesus confrontava as pessoas, queridos, nos seus erros, nas suas mazelas, nos seus pecados, porque o desejo de Jesus era transformar os corações, irmãos. Querido, só há uma maneira do ser humano ser transformado pelo Evangelho da Graça, por meio da reflexão, e a reflexão traz confronto. Não existe, queridos, evangelho que se identifique com Cristo, ou se diz o Evangelho de Jesus, que não confronte as pessoas. Como que nós mudamos de vida em Cristo? Quando nós fomos confrontados pelo Evangelho. Eu vivia de uma maneira, eu entendi que eu era pecador, e agora eu preciso de um Salvador, porque eu não posso me salvar, e por isso agora eu preciso aceitar a Cristo que morreu e pagou um preço por mim. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos levar misericórdia, assim como nós recebemos misericórdia. Mas nós não podemos, queridos, a exemplo do texto, tolerar. Tolerar situações que nos afastam de Deus. Então tem como nós sermos parecidos com Jesus. Aliás, essa deve ser a nossa meta, o nosso alvo. Amar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, levar as pessoas a entender que é necessário se arrepender dos seus pecados para se encontrar com a graça de Deus. Estou terminando, mas eu quero exemplificar. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os religiosos, sem amor, pegaram pedras. Vamos matar ela. A lei de Moisés disse que ela tem que ser apedrejada. Jesus chega. Jesus, ele se inclina. E Jesus começa a escrever no chão. Não se sabe o quê. Na glória nós vamos descobrir. É uma curiosidade que eu tenho. E ele faz uma simples pergunta. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra.
Porque os religiosos, ou o religioso, ele consegue enxergar pecados nos outros, mas ele não olha para os seus próprios pecados. Porque ele não tem amor. O importante é seguir a lei de Moisés. O importante é cumprir o sábado. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que foram saindo dos mais velhos aos mais novos, todos deixando as suas pedras. Jesus ele faz uma pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Mas o texto não para aí, irmãos. O texto ele não termina aí. Jesus ele vai dizer: eu também não te condeno. Ou seja, Jesus julgou aquela mulher, amém? Eu estou te absolvendo. Eu tenho autoridade para te julgar. Inclusive, eu não tenho pecado, eu poderia te tampar essa pedra na cabeça. Mas eu não te condeno. Porque Jesus ama. Ele é misericordioso. Ele deu chance até para Jezabel, quanto mais para uma mulher que estava prestes a morrer e que provavelmente se arrependeu dos seus pecados. Mas Jesus ele conclui dizendo: vai, e não peques mais. Saia dessa vida que você está vivendo. Saia dessa prática que você está vivendo. Esse não é o desejo, não é o propósito de Deus para o seu coração. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Então, queridos, nós precisamos pensar nisso. E nós precisamos ser esta igreja. Não uma igreja que está com pedras nas mãos, mas uma igreja que se coloca na mesma altura daquela pecadora. E Jesus ele se abaixa porque ele se coloca na mesma altura. Ele se comunica com ela, ele fala com ela, ele ama ela, ele absolve ela, mas ele instrui ela: vai, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, tem esperança, você pode sair da sua vida, não peques mais. E essa precisa ser a mensagem, irmãos. Não sermos enrijecidos, mas sermos seguros na sã doutrina. Não nos esquecendo que nós precisamos amar as pessoas como Jesus amou. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. Eu não sei em qual grupo que você se encontra nesta noite. O grupo dos fiéis, o grupo daqueles que toleram aquilo que tem desagradado a Deus, ou às vezes nessa noite você se encontra até em algumas práticas que não glorificam a Deus, mas eu quero te dizer que Deus pode transformar essa questão no seu coração. Deus ele pode mudar isso na sua vida. O pecado nos escraviza, irmãos, e quando nós colocamos as nossas vidas, os nossos fardos aos pés da cruz de Jesus, Ele nos livra dos nossos fardos. Ele nos dá propósito e vida nova. Nós temos esperança nele, amém?